Alô. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu Alô. entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas dos seus erros dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Sorri quando a dor te torturar e a saudade te levar por caminhos tristonhos, doridos. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Sai coragem
jornada e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, mais uma vez ao vivo com o programa Alegria de Viver, dando continuidade ao estudo do livro de Richard Simonetti, hoje o capítulo 3, intitulado o livro Suicídio. E o programa, como vocês sabem, é justamente totalmente voltado para as informações necessárias para que vocês possam ter os subsídios necessários para ajudar as pessoas a orientar, somente nesse momento em que a sociedade vive uma verdadeira epidemia de suicídio. Então, o objetivo do programa é levar subsídios para que as pessoas entendam toda a situação que envolve justamente essa prática, esse momento. Vamos falar de depressão ao longo dos programas, de ações suicidas e outras situações que possam envolver esta problemática. Queremos apenas lembrar que aqueles que ainda não baixaram o nosso aplicativo Radiosnet poderá fazer através do Google Play. E baixando esse aplicativo, você vai no busca, digita Rádio Chico Xavier e sintoniza e depois coloca nos favoritos. E assim você vai ficar 24 horas no ar com a nossa programação de mensagens na voz de Chico, reflexões na voz de Haroldo Dutra, músicas e muitas outras programações que com certeza vocês irão gostar. O capítulo de hoje é bem interessante do livro, onde justamente vai tratar, nessa primeira parte do livro do Espírito, Richard Simonetti trata dos efeitos, da questão da prática do suicídio. E o capítulo de hoje fala justamente das dificuldades do desligamento. São dúvidas que passam vez ou outra por todos nós, porque não imaginamos muitas vezes como acontece o desligamento, porque sabemos que a morte natural, o indivíduo, o homem, com uma vida espiritualmente elevada, esse desligamento acontece de forma muito delicada, calma, sem causar muitos traumas, mas com o indivíduo que tem uma vida muito arraigada no materialismo, preso à matéria, é claro que esse desligamento vai
se transcorrer de forma traumática, né? E no suicídio, como acontece justamente esse desligamento de nós com este corpo físico, né, que nos reveste? E Richard Simonetti faz a primeira pergunta, e é a pergunta que nós, vez ou outra, queremos fazer para serem respondidas. E ele pergunta: todos os suicidas passam pelas mesmas experiências dolorosas? Bem interessante nessa questão. E ele responde: basicamente sim, embora com algumas diferenças relativas ao tipo de morte e à condição evolutiva. Quanto mais evoluído, em termos de cultura e discernimento, mais sutil se torna o corpo espiritual. Consequentemente, mais passível de registrar na forma de desajuste seus comprometimentos com o mal, seja o que pratica contra o próximo, seja aquele que pratica contra si mesmo, pelos excessos, vícios, destemperos e pelo próprio suicídio. Em seguida ele pergunta: a par da terrível constatação de que não alcançou seu intento, não morreu, e dos desajustes perispirituais, há algo mais que aflige o suicida logo após o funesto ato? Os suicidas enfrentam grandes dificuldades para desligar-se dos despojos carnais. Em tormentos, segundo eles, indescritíveis, experimentam dolorosa experiência que o mais mórbido ficcionista, ator de história, de terror, não poderia conceber. A sensação terrível de estarem sendo devorados pelos vermes. É uma situação realmente muito difícil, e justamente por conta dessa questão, o indivíduo que tenta fugir, né, das experiências do corpo físico através de suicídio, esse desligamento ocorre de forma muito difícil, e, como ele coloca aqui, sente as sensações do corpo, né, sendo consumido, né, pela terra, principalmente porque foi um ato inusitado que ele praticou contra a sua própria vida, e as consequências tem em relação a essa questão. O espírito pode ser devorado por vermes? Obviamente não. Ocorre que ele fica preso ao cadáver por ligações fluídicas que, enfeixadas, formam o famoso cordão prateado, de que nos falam os mentores espirituais. Nestas condições, repercute nele o ataque dos vermes, passando-lhes a impressão de alguém que está sendo devorado vivo, né? Então essa ligação, ainda por conta de energias que ainda existem, que eram, vamos dizer assim, para ser gastos numa longa existência, é ceifada naquele momento com o suicídio, né? E essas energias precisam ser gastas de alguma forma, essas energias vitais. Então o espírito fica ali, de certa forma, preso, né, ao corpo, sentindo todas as sensações. É por isso que sempre falamos para que as pessoas sempre nas suas orações lembrem dos suicídios, emitam orações, vibrações positivas, sentimentos de amor, porque essas orações vão ajudar por demais esses espíritos que estão em situações muito difíceis. A quarta questão: por que, por exercício de misericórdia, não têm os mentores espirituais condições para promover um rápido desligamento? É por misericórdia que não o fazem de imediato. Se houver um desligamento espontâneo,
antes que o desligamento haja, superado as impressões mais fortes relacionadas com a experiência física, muitas oportunidades chegarão a ti. e o tipo de morte retornará em condições mais piores, ainda piores no mundo espiritual. Deixá-lo preso ao corpo por determinado tempo é um mal menor. Por exemplo, esse exemplo atinge apenas os suicidas? Esse problema atinge apenas os suicidas? Atinge todos aqueles que se envolvem com paixões, viciações, interesses da vida física, sem cogitações de caráter espiritual, sem cultivar religiosidade, sem exercitar desprendimento no esforço da fraternidade. Quanto maior o seu comprometimento com a terra, maior dificuldade no retorno ao além. Lembram que nós falamos no início do programa, né? As pessoas com maior tendência para a materialidade, vamos dizer assim, fincar pé, né? Aqui no planeta Terra, pessoas avarentas, comprometidas com vícios de várias ordens, seja moral ou vícios físicos, essas pessoas estão mais presas ao corpo, às sensações do corpo. Então, não só os suicídios, mas também essas pessoas têm a dificuldade de ter esse desligamento do corpo físico, né? Lembramos também daquelas pessoas, daqueles suicidas inconscientes, né? Que é aqueles que vivem do vício, de fumar, das drogas, da bebida alcoólica, da fofoca, né? No caso de falar dos outros, quer dizer, são tipos de situações que levam inconscientemente ao suicídio, né? E essas pessoas estão muito arraigadas ao corpo físico, à terra, e que muitas vezes não, quando o corpo perece, não conseguem se desligar das situações aqui da terra, fica muito dificultosa, né? Essa situação pode prolongar-se indefinidamente, justamente essa situação de muito preso ao corpo físico. E ele diz, normalmente, com a decomposição, as ligações perispirituais vão se desfazendo. Em questão de alguns dias, o espírito está liberto. Todavia, não raro permanece no cemitério, imantado ao próprio cadáver, ainda que desligado dele. A questão 7. E o espírito tem consciência desta situação? Tem consciência do seu sofrimento, embora nem sempre perceba o que está acontecendo. Imagina-se num leito de hospital, abandonado por amigos e familiares. A solidão é um de seus tormentos maiores. E por último, esse estágio, junto aos despojos carnais, deixa alguma sequela? Fica a impressão terrível de que foi enterrado vivo. Poderá mesmo repercutir em futuras existências. Muita gente que tem medo de acordar na sepultura, cogitando até mesmo de uma cremação, para evitar essa possibilidade, provavelmente passou por experiência dessa natureza em vidas anteriores. Daí o medo. Então nós vemos, através desse capítulo, que Simonete nos mostra a necessidade justamente de espiritualizar a nossa existência. É por isso que sempre a doutrina espírita nos coloca que devemos trabalhar não só a nossa existência aqui na Terra, lutar pelo nosso pão material, que é necessário, né, para todos nós, mas não viver
apegados apenas à vivência do ganho material. Precisamos cuidar espiritualmente de nós mesmos. Seja na igreja católica, na igreja evangélica, seja no centro espírita, seja no centro de Umbanda, no Candomblé, no Hare Krishna, seja onde for, mas devemos cuidar do nosso lado espiritual. Todo esse conhecimento que já adquirimos até esse capítulo de hoje, né, nos dá a entender que esse lado espiritual é muito importante para nós e não vivemos apenas ligado à materialidade, imaginar que esta vida física aqui é a principal, que esta é a nossa verdadeira morada, né? Mas é um ledo engano, né? Nós estamos apenas por uma passagem e por apenas uma passagem não devemos ficar extremamente ligados à terra, né? Porque a nossa verdadeira morada é no plano espiritual, né? Então o suicida, como nós percebemos no capítulo de hoje, ele tem as sensações nessa tentativa de dar cabo da sua própria vida, imaginando que as problemáticas dele vai cessar a partir daquele momento. Aí ele descobre que não morre apenas o corpo físico. E além de não morrer, de continuar vivendo, o ato que ele cometeu vai fazer com que ele esteja ainda imantado no corpo físico que vai perecer, né, gradativamente, como nós sabemos. E essas sensações, por conta dele estar tão ligado ao corpo físico e ainda existir energias no corpo físico que precisaria ser gastas ao longo, vamos dizer assim, de mais 20 anos ou 30 anos, né? E essas sensações durante esse período ele vai sentir, né? Mesmo ele já em um determinado tempo, já desligado do corpo físico, essas sensações ele vai sentir, né? O Luiz, com muita propriedade, coloca aí para nós. Em seu livro Nosso Lar, André Luiz falava sobre os suicidas inconscientes. Ele era fumante e bebia um pouco também. Quer dizer, além daquele suicida que comete o ato, né, vamos dizer assim, existe aqueles suicidas inconscientes, como falamos anteriormente, né, ratificado por André Luiz e que Luiz nos coloca aí. É através dos vícios físicos, como falamos, de fumar, de beber, né? E também de falar das pessoas, né? Tem atos, comportamentos morais que nos levam à questão do suicídio e o apego ao corpo físico, e quando no momento do desencarne nós vamos sentir as consequências desses atos. A imaginar quando chegar no outro lado, mas eu não cometi suicídio, como André Luiz, lá no Nosso Lar, coloca quando chega lá. Quando lá no umbral os espíritos o chamavam de suicídio, ele não entendia por quê. Mas mais na frente foi que ele foi entender, e justamente isso que Luiz e José colocam aí, né? A questão do suicídio inconsciente que ele era, né? Ele ainda bastou precisar só uns 8 anos, como coloca lá no Nosso Lar, né? Mas imagine aquele que cometeu o ato, né, extremamente, vamos dizer assim, translocado, deu cabo de sua própria vida, imaginando que os problemas iriam ser sanados. Existe uma história muito interessante no livro Semeador de Estrelas, nós vamos trazer, nós prometemos até em alguns momentos passados, onde Divaldo passou 15 anos fazendo orações por um espírito suicida. Porque Divaldo tinha o costume, às vezes, de estar nos jornais e anotar o nome daqueles espíritos suicidas. E passava a orar toda noite. E ele passou 15 anos. E foi justamente em um momento
de muita, vamos dizer assim, de muita reflexão de Valdo, né? Vamos dizer assim, um pouco de tristeza em seu apartamento, em sua morada, e ele na janela, vislumbrando as estrelas, o céu, um espírito se aproxima dele no seu apartamento, né? E resumindo a história, que nós vamos contar ela mais detalhadamente, aquele espírito revela que Divaldo precisaria ficar orando, porque muitos precisavam da oração dele, e aquela tristeza dele não teria sentido. E aí conta que ele passou os 15 anos orando e que ele tinha sido se jogado debaixo de um trem. E esse espírito conta a Divaldo que passava segundo a segundo rememorando toda aquela situação das rodas dos trens estraçalhando o seu corpo. Aí no momento que ele não tinha muita percepção, aquela sensação cessava. E ele percebia uma luzinha lá no fim do túnel. E quando aquela luzinha aparecia, aquelas sensações terríveis de dores cessavam, mas depois voltavam. E era justamente nesse momento em que Divaldo estava orando por ele. Para vocês terem uma ideia de como a oração por nós ajuda a estes espíritos que partiram através da porta do suicídio, né? Então, como o Luiz coloca aí, Luiz já é um parceiro nosso, como todos vocês são parceiros da TV Chico Xavier, coloca. Nós somos, eu acho lindo isso, nós somos espíritos que vivemos a experiência humana, né? E não seres humanos que iremos viver uma experiência espiritual, né? Nós somos espíritos e temos esse corpo como vestimenta. Ele foi dado por Deus. E só a Deus tem o direito, no momento certo, de nos retirar desse corpo e retornarmos à nossa verdadeira morada. Esse é o cerne da questão. É isso que as pessoas precisam entender. E quando entender, eles vão pensar duas vezes em cometer um ato tão triste como é o suicídio. Então que possamos todas as noites começar a fazer a prática da oração. Nós já fazemos por nós. Vamos colocar um pequeno tempinho para elevar as nossas preces para os suicidas, esses irmãos que merecem a nossa misericórdia, né? Merecem as nossas preces, porque Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, tem essa missão que muitos não sabem, de cuidar, de acolher os que foram acometidos por suicídio, para receberem por ela e da sua falange de espíritos de luz para cuidar desses irmãos. Imagine Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, cuidando destes irmãos. Então vamos fazer a nossa parte e ajudar a nossa mãe Maria de Nazaré nesse trabalho tão belo de resgate a esses irmãos. E aqui no plano físico, quando necessário, diante desses conhecimentos, vamos tentar evitar o maior número de suicídios possíveis aos nossos jovens. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa envolver o lar de cada um de vocês, de cada um de nós, e que as nossas vibrações nesse momento unidas na fé em Deus, na confiança de que Jesus está dentro de nós, que essas energias positivas e essa certeza de que a luz existe dentro de nós possa
ser direcionado pelos amigos espirituais, essas energias, para todos os suicidas, para que eles encontrem a luz, encontrem o consolo e a misericórdia de que necessitam nesse momento. Nós agradecemos pela oportunidade. Nós vamos retornar às 22 horas com o momento com Chico Xavier, e que Jesus abençoe a todos nós, a todos vocês, né? E fiquem com essa música tão bela que nos encanta de nossos ouvidos, cantada por Elizabeth O Senhor Lacerda. caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Visitem o nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, faça a sua inscrição, você que não fez. Já estamos atingindo 500 inscrições e a nossa meta é atingir 1000 inscrições. Lá tem todos os vídeos dos programas ao vivo da TV Chico Xavier.